Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique comigo, porque dentro de instantes nós vamos refletir sobre algo curador da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. E o nosso tema de hoje, o Deus que te sara. Nosso texto, Êxodo 15, versículos 22 a 27. Acompanhe comigo. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram potáveis. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém. Conforme eu falei, eu quero ministrar o seu coração numa das revelações do Senhor, porque quando o povo estava cativo no Egito, Deus se revelou a eles como o Deus libertador. E ele disse a Moisés: diga a eles que o grande eu sou te enviou. Amados, preste muita atenção que eu vou dizer a você. Após o resgate do povo do Egito, com mão forte, braço poderoso, quando atravessaram o Mar Vermelho, a primeira revelação do grande eu sou foi o Senhor que te sara. Porque Deus percebeu um povo há tanto tempo cativo, cheio de dores, de tristezas nas suas lembranças, de emoções afetadas, sentimentos esmagados, porque mesmo morando ali da forma que eles moravam, com certeza havia sentimentos. Eles nasceram dentro do Egito, foi uma geração que nasceu totalmente dentro do Egito. Eles não conheciam outra vida e outro mundo a não ser dentro do Egito. Então Deus percebe um povo que precisava ser sarado e curado. E ele se revela ali em Mara, fazendo um sinal visível, tornando águas amargas em águas doces, que simboliza exatamente a amargura, a questão da falta de fé, da falta de confiança, um tempo amargo, difícil de atravessar, mas Deus dizendo: eu estou contigo e eu sou o Deus que te sara. Então, nós louvamos a Deus por essa revelação tão linda que eu quero ministrar ao seu coração. Primeiramente, dizer a você o seguinte: nós percebemos que o povo saiu do Egito livre, contudo, ainda escravo. Por quê? E eu quero chamar a sua atenção, porque Deus já se revelou a você como um Deus libertador. Amém? Eu espero que você tenha tido já a experiência de ter sido resgatado por Deus e seja um homem salvo, uma mulher salva, para a glória do nome do Senhor. E talvez nesse tempo você precisa que Deus se revele a você como Deus que sara. Amados, esse povo saiu do Egito com uma mentalidade totalmente de escravos, Eles tinham ali vontades, desejos, eles estavam guiados pelas suas lembranças, muitos deles queriam retornar para dentro do Egito. Na primeira dificuldade, eles já falaram em voltar, já murmuraram contra o líder Moisés, eles tinham uma mentalidade infantil, portanto,
eles não tinham nenhuma maturidade espiritual. Ali, apesar de todas as experiências que eles tinham visto Deus fazer, eles não interiorizaram essa fé e a confiança em Deus. Então, um povo imaturo, né? Um povo com uma mentalidade totalmente de escravo, porque o primeiro pensamento que vem era desistir. Olhe para mim o que eu vou dizer a você. Se você é uma pessoa que quando vem as dificuldades, você logo pensa em recuar, pensa em desistir, você ainda tem mente de escravo. E é necessário que você seja curado por Deus, né? Então olhe bem, o caminho que o Senhor estava levando o povo, havia um alvo, havia um destino. Assim, quando o Senhor salvou você, existe um destino para você. Existe um alvo para você chegar e você não pode ficar pelo meio do caminho. Você não pode morrer no deserto, retrair para o mundo, porque o Egito simboliza o mundo, né? Mas é necessário continuar, avançar para a glória de Deus. E aí é necessário nós entendermos que nós precisamos nos conhecer. Nós somos espírito, temos a alma e habitamos neste corpo, né? Cada um tem a sua função. O espírito é quem tem a função de ter a consciência de Deus. É o espírito quem tem a função de ter plena comunhão com Deus. É o espírito que tem a função de receber toda a direção do Espírito Santo de Deus. Ele nos dirige pelo nosso espírito. Essa função é totalmente espiritual. Existe a alma, que é vontade, mente, intelecto, desejos, lembranças, recordações, né? E aí essas questões em nós às vezes se misturam muito. E aí nós temos uma tendência a sermos guiados pela alma. Por quê? Presta atenção na pastora agora. Deus falou com Adão e Eva: se vocês se alimentarem do bem e do mal junto, vocês vão morrer. E eles se alimentaram e morreram no espírito e ficaram governados pela alma, apenas pelos sentimentos, vontade, desejo, intelecto, recordações, né? E esse corpo, ele tem a função dos sentidos, 5 sentidos: visão, audição, olfato, né? Paladar, tato. E aí é necessário nós entendermos que nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar. E olha bem, amados, Deus, Ele falou que o nosso espírito está pronto e a carne é fraca. Então nós precisamos fortalecer o espírito, para que o espírito seja forte e ele governe as nossas emoções, sentimentos, vontade, intelectos, desejos, que é a parte da alma. Porque existem muitas pessoas hoje que elas querem andar com Deus, servir a Deus no nível da alma, que é pelas suas próprias vontades, pelos seus desejos, pelas suas emoções, e isso está adoecido. Porque eu vou te falar exatamente por quê. Ainda hoje, nós continuamos nos alimentando errado. Deus falou: não coma do bem e do mal junto. E olha bem, como é que nós nos alimentamos? Nós nos alimentamos comendo, engolindo, nós nos alimentamos pelo que vemos, nos alimentamos pelo que ouvimos, nós nos alimentamos pelo que nós apalpamos. E aí, então, o que está ocorrendo hoje, né? É exatamente o contrário do que Deus disse, porque quando Deus se revela como Deus que sara, Ele deu água ao povo, mas Ele também deu estatutos, Ele deu ordenanças e Ele provou o povo ali, naquele lugar, para saber o que estava dentro deles. Quando eles foram provados, o que saiu de dentro deles? Eu quero desistir, eu quero voltar. Entende isso? Então, olha bem, o que ocorre? Deus, no meio dos estatutos, das ordenanças que Ele estabeleceu ao seu povo, Ele ensinou o que comer e como comer. Ele ensinou o povo a se alimentar. Então, até hoje, Deus está dizendo a você: se você ficar se alimentando do que é ruim, do que é mal, você será sempre doente. Você vai adoecer e vai permanecer doente. Amados, nós nos alimentamos do que ouvimos. Nós nos alimentamos do que vemos. Há muitas pessoas que estão viciadas em notícias. Tem pessoas que ficam direto acompanhando a guerra, recebendo no seu celular notícias, vídeos, e vê crianças sendo mortas, vê o outro sendo esmagado, vê mulheres sendo mortas. Tem pessoas que ficam direto nas estatísticas: quantas mulheres morreram no Brasil e tudo isso. Isso tudo vai enchendo você. Deus falou: se você ficar se alimentando do que é mal também,
o teu corpo vai padecer. Então você precisa entender, às vezes, músicas com letras promíscuas, músicas que causam tristeza, que falam de traição, que fala da pessoa que abandonou, que vai reportar a sua vida para essa tristeza. Você precisa selecionar o que você vê, o que você ouve, porque isso tudo vai entrando, vai alimentando a sua alma. A nossa alma tem que ser alimentada da palavra de Deus, porque então a nossa mentalidade será renovada. E isso só ocorre se você alimentar e nutrir pela palavra de Deus. Então, a sua mente será renovada, o seu espírito será forte, ele governará sobre as questões da alma e você será um homem curado, sarado. Você será uma mulher curada, uma mulher sarada, para a glória de Deus. Todas essas questões, então eu quero dizer a você, chamar a sua atenção. Nós precisamos saber comer para sermos sarados. Nós precisamos saber o que os nossos olhos estão vendo, selecionar. Precisamos selecionar o que os nossos ouvidos estão ouvindo, no que pegamos, no que cheiramos, no que engolimos. Também tudo tem a ver em ser uma pessoa sarada, preste muita atenção. Saber perdoar tem a ver com cura. Se você não perdoar, ficar se alimentando de ressentimentos, você permanecerá uma pessoa doente. Você precisa perdoar. Se isso não é possível, ore sobre isso. Você tem fé para pedir a Deus para ser curado de uma enfermidade? Você tem força para levantar de madrugada por alguém que está doente? Para orar por alguém que está hospitalizado? Você tem força para isso? Tenha força para levantar de madrugada e pedir ao Senhor que te dê capacidade para perdoar, para você ser uma pessoa sarada e curada. Você vai perceber na carta ao Tiago que ele diz: confesse as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Nós temos que reconhecer, chegar diante de Deus, chegar diante dos nossos líderes, de alguém que vai a Deus por você e dizer: eu sou incapaz de perdoar. Isso me remói por dentro. E talvez isso tenha causado enfermidade até física na sua vida. Então, ser um homem sarado, uma mulher sarada, tem a ver em perdoar, tem a ver em saber se humilhar. E uma pessoa que se humilha, ela sabe que ela é totalmente dependente de Deus, sabe que não está no controle de nada, tem que largar, não é você que está no controle, é Deus. O poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. É Deus quem tem todo o governo sobre todas as coisas. É uma pessoa que sofre o prejuízo para poder vencer o diabo. Tem a ver isso em ser um homem e uma mulher curado. É uma pessoa que abre mão de direitos para poder vencer as obras do diabo e viver em paz com a sua família e com todos ao seu redor. A outra questão que eu quero dizer a você, principalmente alimente-se do pão que desceu do céu. Se chama Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele se apresentou como a água viva. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, disse o Senhor. Quem bebe dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E olha bem, existe um destino para chegar. Depois que eles passaram pelas águas de Mara, eles chegaram no destino que era para chegar. Só que Deus, Ele vai, se você deseja permanecer no Senhor e não deixá-lo, mas você não consegue se erguer, Deus vai usar. Se você não vai voluntariamente para isso, Deus vai usar circunstâncias. E quanto mais duro você for, mais duras virão as circunstâncias, mas Deus vai trabalhar no seu coração. Ele não vai deixar você para trás. Se você se enrijecer, as circunstâncias serão duras. Se mesmo assim você não perdoar, não abrir mão de direitos, não deixar de se alimentar errado, Deus vai usar o deserto. O Espírito vai conduzir você ao deserto. E o deserto é lugar de solidão. Ninguém vai poder interferir por você. Orem por mim. No deserto não existe isso. No deserto é tudo incômodo. De dia é muito calor, de noite é muito frio, nada tá bom, não tem comida, não tem água, não tem nada. No deserto é você e Deus. É um lugar dificílimo, é um lugar de passagem, você não pode estacionar no deserto, mas também é um lugar transformador. É um lugar onde Moisés conversou com Deus como aquele que conversa com seu amigo, olhando no seu rosto.
No deserto, Deus se revela. E se você hoje identifica que você atravessa um deserto, você tem condições de olhar na face de Deus, olhar nos olhos do Senhor, ter revelação nova e profunda com Deus, se erguer um novo homem, uma nova mulher, sarado e curado pela graça e grande misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor se revela como o Deus que te sara. Então eu abençoo você com essa palavra, no nome de Jesus Cristo que vive e reina para sempre. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, assim como o Senhor transformou as águas amargas em águas doces, se essa pessoa hoje atravessa uma grande amargura, eu peço ao Senhor que se revele a ela como o Deus que sara, Yahvé Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. No nome de Jesus Cristo, ensine pelo Teu Espírito a se alimentar. Dê, Pai, ordenanças, estatutos e ensine todas as coisas. Dê a essa pessoa uma chance de se levantar, se reerguer. Se alguém estiver no deserto, olhe nos seus olhos, meu Deus, e que ela veja a Tua face e tenha uma plena revelação do Teu poder curador e restaurador, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo eu oro e te abençoo. Amém? E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.